Oi, gente! Bem-vindos! Mais um Dicas da Pri e a receita que eu vou te ensinar hoje é uma coxinha de aipim que fica cremosa, recheio delicioso e nesse vídeo vou te dar várias dicas sobre congelamento, armazenamento e fritura dessa delícia. Quer aprender? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Vamos começar preparando o recheio de frango. Muita gente me pede sugestão de recheio de frango, então quando a gente vai fazer coxinha aqui, eu faço dessa forma e fica bem gostoso. Então eu tenho aqui cerca de 100 gramas de bacon, piquei em cubos bem pequenininhos, coloquei na panela, mas eu não coloco óleo, eu coloco uma colher de sopa de água e essa água vai fazer soltar a gordura do bacon aqui. Vou deixar ele fritar até ele ficar bem douradinho, bem sequinho, desse jeito aqui. E aí vou adicionar aqui uma cebola pequena ralada, ela tem que ser ralada para não aparecer no recheio, tá, gente? Vou deixar ela refogando aqui e junto eu vou colocar 2 dentes de alho amassados. Vou deixar tudo isso aqui refogando, gente, e o cheirinho aqui em casa já tá delicioso. Então aqui, só deixar a cebola e o alho refogando junto com o bacon até ela começar a ficar levemente douradinha. Feito isso, eu vou adicionar aqui um tomate sem pele e sem semente. Aqui é um tomate pequeno. Não coloca semente, senão vai juntar muita água no seu recheio, tá? E a gente quer um recheio mais sequinho. Agora eu vou colocar aqui alguns temperos, então eu tenho tempero baiano, páprica defumada, lemon pepper, colorau e chimichurri. Vou colocar aqui, deixo refogando para ir soltando todo esse sabor aqui, gente, e fica perfeito. Você pode colocar o tempero que você quiser, dá seu toque especial que vai ficar perfeito. Feito isso, vou colocar 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Só cozinhei o frango em água e sal e guardei a água do cozimento do frango. Não joga fora que a gente vai utilizar ela no preparo da massa, que vai ficar um sabor todo especial. Aqui, para deixar o nosso recheio mais cremoso, eu gosto de colocar 3 colheres de sopa de maionese. Mas você pode colocar requeijão cremoso, catupiry, creme de leite ou pode deixar sem nada também que vai ficar uma delícia. Feito isso, recheio pronto, vou deixar ele aqui de lado para esfriar e vamos preparar agora a massa. Então aqui eu cozinhei 1 quilo de mandioca ou macaxeira ou aipim. Já aproveita, deixa aqui nos comentários como é conhecida essa delícia aí na sua região. Aqui em Santa Catarina a gente conhece como aipim. Então eu cozinhei ela e é importante amassar ela muito bem, ainda quente. Retira aquele fiapinho do meio antes de cozinhar para não atrapalhar na hora de preparar a sua massa. E é importante amassar bem até formar um purê de aipim. E olha que coisa linda! E lembra que eu te falei para não jogar o caldo do cozimento fora do frango? Então agora nós vamos utilizar ele para preparar a massa. Então aqui eu tenho 600 ml do caldo do cozimento do frango. Vou colocar 1 cubo de caldo de galinha, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Se você quiser colocar um pouquinho de sal aqui, pode. Eu não costumo pôr porque no caldo do frango já tem sal e nós colocamos 1 cubo de caldo de galinha, então já vai ser suficiente de sal aqui, tá? E eu gosto de colocar também um pouquinho de cheiro verde. Eu deixo ele assim congelado que fica mais prático na hora de utilizar. Agora nós vamos colocar todo o purê de aipim aqui nesse líquido e nós vamos mexendo até ele dissolver tudo, gente. Só desse jeito aqui já fica um caldinho de aipim delicioso. Aqui em casa já deram a sugestão, só colocar uma costela cozida e desfiada nesse caldo que vai formar, você vai ver que lindo que fica. Você já vai ter uma sopa de aipim deliciosa. Olha isso, gente. Mas no caso aqui, nós vamos fazer a massa de aipim, que fica muito cremosa. Ela desmancha na boca e você vai ver que delícia que fica. Começou a ferver, eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, mas eu coloco 1 xícara, vou mexendo até a farinha de trigo incorporar toda aqui na massa. E depois a gente vai adicionar o último restante aqui da farinha de trigo, mas é importante respeitar essa primeira etapa aqui. Então você vai colocar 1 xícara, vai mexer completamente até a farinha de trigo incorporar toda aqui na massa, vai formar quase como se fosse aqui um creme já de aipim. E aí sim nós vamos acrescentar a outra xícara de farinha. E agora, gente, o mais importante, vou deixar essa massa cozinhando aqui. Tem que ser uma panela de fundo grosso. O fogo aqui tá no fogo médio, uma espátula de silicone e você vai cozinhar essa massa por cerca de 5 minutos.
É importante respeitar esse tempo para sua massa não ficar com gosto de farinha, ficar bem cozida. E é assim, ó, ela vai formando uma massa que começa a desgrudar do fundo da panela, desse jeito aqui. Já aproveita e me conta qual recheio você usaria nessa coxinha de aipim que fica deliciosa. Aqui vou continuar cozinhando, ela fica bem pesada. Vai doer seu braço, mas vale a pena, confia, porque fica deliciosa. E de todas as receitas de coxinha que eu já fiz aqui no canal, essa é a mais gostosa. Feito isso, passados aqui os 5 minutos de cozimento, ela formou essa massa. Eu vou colocar ela numa vasilha, numa travessa grande de preferência. Cobre com plástico filme encostado na massa para ela não criar película. E é importante esperar essa massa ficar fria para você poder modelar as suas coxinhas, tá? Então deixa ela quietinha lá enquanto o recheio de frango está esfriando também. Nós vamos esperar essa massa esfriar. E agora sim, com a massa pronta e fria, nós vamos modelar as nossas coxinhas. Então eu vou untar as minhas mãos aqui com um pouquinho de óleo. Vou pegar aqui uma porção da massa de aipim, gente, e ela rende muito. Lá no final eu vou te mostrar uma variação de salgado que eu fiz com essa massa também, ficou bem gostoso. Então, para modelar a coxinha, eu pego uma porção de massa, faço uma bolinha e vou abrindo aqui no centro como se fosse um copinho. Desse jeito aqui. Agora eu vou colocar aqui o recheio. Se você quiser colocar requeijão cremoso no fundo, fica perfeito, delicioso. Mas, gente, uma dica muito importante que você tem que tomar muito cuidado, tá? É importante sempre ir apertando muito bem o recheio, desse jeito que eu tô fazendo aqui, para não ficar bolha de ar na sua coxinha. É isso que faz a coxinha explodir na hora de fritar. Então tem que tomar muito cuidado. Vai apertando bem quando você for pôr o recheio e para fechar da mesma forma. Vai apertando ela aqui para retirar todo o ar. Esse é o jeito mais fácil de modelar a coxinha. Então eu viro a pontinha dela aqui para baixo e com a palma das mãos aqui nós vamos modelar ela. Ela fica pronta bem rapidinho. Vou te mostrar aqui como ela fica bonitinha, gente, e essa coxinha fica bem grande, tá? Então vou fazer assim com todas aqui e aí, gente, eu vou deixá-las separadinhas aqui e eu vou te mostrar como a gente faz para poder empanar ela. Eu empano só com um ingrediente aqui e fica bem legal, tá? A gente empana só com leite e farinha de rosca. Já me conta aqui qual é o seu segredo para empanar o seu salgado e ele ficar bem sequinho. Então fiz assim com todas. No total eu fiz 18 coxinhas grandes. E para empanar, esse é o segredo que eu aprendi com a minha avó, gente. Empanar a coxinha no leite gelado. O leite quanto mais geladinho tiver, mais sequinha vai deixar a sua coxinha. Então passa no leite gelado, passei aqui na farinha de rosca. Essa farinha de rosca que eu uso é farinha de pão, que ela é mais clarinha e deixa o salgado delicioso. Então vou fazer assim com todas, olha que lindas que elas ficaram. E agora já coloquei aqui uma panela de óleo para esquentar e eu vou fritar algumas aqui e vou te dar uma dica de congelamento e de armazenamento desse salgado também, porque essa massa, gente, é perfeita para congelar, tá? Então aqui eu vou colocar no óleo quente, gente, não é o óleo fervendo, tá? O óleo aqui tá quente. Vou colocar de 3 em 3 para fritar. Ela demora cerca de 5 minutinhos. Você pode deixar aqui no tom que você quiser. Eu gosto da coxinha mais clarinha. Desse jeito aqui, vou tirar uma e vou te mostrar, gente. E elas ficam muito sequinhas, crocante e ela fica perfeita. Então aqui é só escorrer muito bem o óleo dela desse jeito aqui e vou deixar aqui do lado num papel toalha para poder escorrer o restante do óleo, mas gente, ela fica tão sequinha que eu vou te mostrar, nem o papel ela encharca de óleo. Dá uma olhada que bonita que ela ficou e essa massa fica tão cremosa que você não vai nem acreditar. E olha aqui o papel, ó, sequinho. Então vale a pena você já deixar seu like nesse vídeo se você gosta de coxinha de aipim desse jeito aqui. Já aproveita para me contar se é macaxeira, aipim ou mandioca. Então aqui eu fritei 6 e eu vou te mostrar como eu congelo as minhas coxinhas. Então eu coloquei elas na forma aqui, todas assim, gente, não pode ser encostada uma na outra. Tem que ser separado desse jeito aqui. Vou levar para o freezer para congelar e depois a gente vai colocar no pacotinho. Eu vou te mostrar como ela fica super soltinha depois, mas tem que congelar assim, numa forma separadinhas. E agora a melhor hora, eu vou abrir uma coxinha aqui para você ver como ela fica por dentro, muito sequinha por fora, crocante. E a massa, gente, é muito cremosa, surreal de gostoso. Olha isso.
super recheada, a massa fininha no ponto, perfeita, né? E ó, eu já sei que você vai me perguntar se dá para fazer na air fryer. Então, eu vou colocar 3 delas aqui na air fryer. Deixei ela pré-aquecendo aqui a 180 graus. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou programar a minha air fryer aqui em 160 graus e vou deixar ela em torno de 11 minutos. Se precisar, eu coloco mais 5 minutinhos, sempre em 160 graus para ela não rachar no fundo, tá? Então, vou deixar ela aqui 11 minutinhos. Se precisar, eu deixo mais 5 minutinhos em 160 graus e elas ficaram dessa forma aqui, olha só. Vou tirar, vou te mostrar, ela não fica tão douradinha quanto a coxinha que frita no óleo, mas ela fica muito gostosa. E agora eu vou te mostrar as nossas coxinhas congeladas. Então eu congelei elas aqui separado e olha que tantão de coxinha que sobrou ainda, gente. E fica muito soltinha. E como sobrou bastante massa, dá uma olhada aqui do lado. Eu preparei bolinho de aipim recheado de calabresa com queijo. Deixei congelar separadinho também. E agora, só colocar no saquinho aqui e você pode deixar armazenado por até 30 dias. Para fritar, retira do freezer, deixa por cerca de 2 horas na grade da geladeira e depois é só fritar normalmente. Ela vai ficar como se você tivesse acabado de fazer a massa. Olha que delícia! Fica muito gostosa e você pode armazenar se você quer fazer para venda, quer fazer em quantidade. Essa massa rende bastante. Então ela rendeu 18 coxinhas, mas um monte de bolinha de aipim com queijo e ficou perfeita. Vou te mostrar agora como ela ficou na air fryer. Tá bem quente aqui, vou tomar cuidado para não queimar os dedos, mas olha, gente, ela fica bem sequinha, bem crocante também. E olha por dentro que cremosidade. Já gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no nosso canal. Deixa eu saber que você gostou desse vídeo, clicando aqui no like e deixando seu comentário. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!